Bom, agora nós vamos ver como é que as bancas vão cobrar essa questão. Coerência e coesão, mas até agora muito mais coerência do que coesão. Coesão dá mais trabalho, acredite, porque tem mais detalhezinhos assim para a gente saber, principalmente do uso dos conectores, uma matéria bem importante. Então, lá no último módulo, nós fizemos a leitura daqueles textos, do Enem, daquela narração, e agora nós vamos fazer questões de prova. E aí vou orientar você até a respeito das bancas, né? Essa primeira questão aqui é de preencher uma lacuna do texto. E aí eu já sei que ela é da ESAF. A ESAF ama questão assim, sabia? A ESAF gosta de questão em que eles pegam um texto. Então, eles pegam um texto. Digamos que seja um texto com 3 partes. E eles, então, tiram uma das 3 partes. Ou eles tiram a primeira parte, ou a segunda, ou a terceira. E pedem que você identifique qual é essa terceira parte. Então, é uma questão de coesão, não é? Se eu tenho uma primeira parte, uma terceira parte, uma segunda aqui que eles suprimiram, eu tenho de criar expectativas para saber o que tinha escrito aqui nesse miolinho. Vou mostrar para vocês como é que você deve fazer com essa questão para ter um pouco mais de segurança nela. O enunciado diz assim: complete o trecho com a opção que respeita a coerência e a progressão das ideias, sem incorrer em contradição e redundância. Então, ele quer coerência e progressão de ideias, né? Que, na verdade, já está dentro da coerência. O texto começa assim: a pobreza absoluta que vitima parcela expressiva da população, como também o baixo grau de severidade da punição característica da legislação penal brasileira, não são fatores suficientes para explicar os elevados níveis de roubos e homicídios que caracterizam nosso cotidiano. Parcela importante do problema reside. Você tem de criar uma expectativa. A minha orientação para você resolver esse tipo de questão é que você crie uma expectativa. Não leia sem ter uma expectativa. É a aceitabilidade do texto. Eu estou entendendo que neste texto, o examinador ou o autor do texto está falando dos elevados níveis de roubos e homicídios que caracterizam o nosso cotidiano. Esse é o tema. Isso é a realidade que ele está analisando. E ele está analisando este tema, esta realidade, a partir de 2 elementos, que são 2 causas. Primeira causa, a pobreza absoluta que vitima parcela da população. E a segunda causa é o baixo grau de severidade da punição característica da legislação penal brasileira. Só que ele diz o seguinte: essas 2 causas, a pobreza e a baixa punição, não são fatores suficientes para explicar os elevados níveis de roubos e homicídios. Parcela importante do problema, e o problema são esses níveis elevados, reside. E aí o que você espera? Que ele lhe dê uma terceira causa. Porque, resumindo e traduzindo, ele está dizendo assim: nós temos um problema A. Este problema A tem 2 causas, mas essas 2 causas são insuficientes para explicar esse problema, porque parte do problema reside, e aí você espera que ele dê uma causa 3. Viram o que eu fiz? Eu criei uma expectativa. Eu estou sendo um leitor ativo, atuante, que está criando uma condição de aceitabilidade. Olha, tudo bem, você está me dando um texto, você está criando uma expectativa em mim, e eu preciso que você agora satisfaça essa expectativa me dando uma terceira causa. Se você não entender isso, se você for para as alternativas, tateando assim as cegas, você vai ter muita dificuldade.
Então, a grande manha, o grande macete, a grande maneira de resolver essa questão é você entender quais são as relações de sentido e já antecipar o que é que estaria nessa lacuna, porque aí eu sei o que eu estou procurando. A gente tem que saber o que quer, né? Não adianta sair andando, você está indo para onde? Eu não sei. Não, sair andando aqui significa buscar as alternativas. Vamos comigo porque eu vou explicar direitinho. Item A. O item A diz assim: parcela importante do problema reside. Eu quero uma terceira causa, né? Que nem seja a pobreza, nem seja a baixa punição da legislação penal. Vamos lá. No item A ele diz assim: parcela importante do problema reside na omissão do sistema judiciário brasileiro em punir com rigor e exemplaridade os roubos e homicídios que acontecem diariamente do país. Bom, não há punição exemplar nem rigorosa. Por quê? Porque a legislação penal não é severa. Há um baixo grau de severidade. Então, isso que ele está me dando aqui é a mesma causa 1 que o texto já tinha me dado. Então, ele não está me dando nada de novo, ele está sendo redundante. B. Parcela importante do problema reside na leniência das leis do Código Penal brasileiro aplicada aos crimes bárbaros e hediondos. É a mesma causa 2. A leniência é a condescendência, a indulgência. Bom, então não há severidade na lei. Não me deu nada de novo. C. Parcela importante do problema reside na existência de grotões de miséria em todo o país. Bom, o grotão de miséria em todo o país é essa mesma causa 1, que é a pobreza que vitima parcela significativa da população. Eu quero outra causa. D. Na ausência de uma política de segurança pública que reforce a operacionalidade das polícias, da justiça e do sistema prisional. Opa, agora ele me deu, né? Porque aqui, quando ele fala em política de segurança pública, que reforce a operacionalidade desses 3 agentes aqui, polícia, justiça, sistema prisional, ele não está nem falando da pobreza absoluta, que era a causa 1, nem falando do baixo rigor, da baixa severidade da lei. Ele aqui está falando em políticas públicas, aí é diferente. Então é essa a alternativa. Vamos ler a E só para confirmar? Na falta de recursos, parcela importante do problema reside na falta de recursos financeiros do grande contingente de brasileiros de todas as partes do país que orbita a periferia das grandes cidades. Não, falta de recursos financeiros que orbita a periferia é a pobreza de parcela da população, é a mesma causa 1. Entendemos que nós temos de nos antecipar ao texto. Vamos fazer a segunda? Mesma coisa, também uma questão da ESAF. É a banca que mais gosta de trabalhar com esse tipo de questão. Essa aqui é uma questão que ele tirou da revista Caros Amigos, de julho de 2015. Ele está falando aqui de... Vamos lá. Nem muros, esse aqui é a lacuna, ó, que a gente tem que preencher. Essa lacuna será uma dessas alternativas. É isso, mas a gente tem que criar expectativas. Nem muros, nem cercas, nem mares, muito menos passaportes. Quando uma pessoa decide abandonar seu próprio país para tentar uma vida melhor em outro lugar, nenhuma dessas barreiras, muros, cercas, mares, é suficiente para dissuadi-la. As fronteiras europeias nunca estiveram tão fechadas e, ao mesmo tempo, nunca tantos imigrantes ilegais entraram no continente. Um estudo da Frontex, Agência Europeia de Vigilância das Fronteiras, aponta que, entre julho e setembro de 2014, cerca de 110 mil pessoas chegaram à Europa clandestinamente por terra e, sobretudo, por mar. Este número, este aqui, 110 mil pessoas, é quase 3 vezes maior do que o pico da Primavera Árabe em 2015. Aí vem um trecho que o examinador suprimiu.
E depois o texto continua assim. Até então, a maior catástrofe do tipo havia sido o naufrágio próximo à ilha de Lampedusa, que fez 366 vítimas fatais em 2013. Olha só, já temos uma expectativa. Se ele retoma esta lacuna dizendo até então a maior catástrofe do tipo, então ele aqui nesta lacuna vai ter de falar de alguma catástrofe. Certo? Porque até agora ele não tinha falado disso. Até agora era um estudo, né, dos imigrantes ilegais que entram na Europa, de cerca de 110 mil pessoas que chegam por terra e principalmente por mar. E aí tem uma lacuna e depois ele retoma dizendo até então a maior catástrofe do tipo havia sido naufrágio, então ele quer um tipo de catástrofe envolvendo imigrantes. Havia sido o naufrágio próximo de Lampedusa, na época houve uma grande... isso aqui tem de ser antes, né, depois de 2013, né? Porque até então, a catástrofe maior havia ocorrido em 2013, então ele tem que falar aqui de uma catástrofe depois de 2013. Na época, houve uma grande mobilização para o caso, chamando a atenção para a realidade dos imigrantes clandestinos. Logo após o ocorrido, a Marinha Italiana lançou uma operação humanitária e militar batizada Mare Nostrum, que tinha como objetivo socorrer pessoas à deriva. Bom, criamos a expectativa. Vamos entender que a aceitabilidade do texto está condicionada a ele apresentar aqui nesta lacuna o relato de alguma catástrofe que tenha acontecido até então, né? Até 2013, depois de 2013, portanto. Então vamos lá. Para uma solução mais duradoura, o representante da Anistia Internacional acha que a abertura do acesso às vias legais, principalmente para os refugiados, é o ideal. Hoje, mais da metade são refugiados. Falou de catástrofe? Não. Então, não é esse. Mas, Tereza, você nem está lendo direito. É porque, olha só, eu já sei o que eu estou procurando. A gente já sabe o que quer achar. Então, eu não estou aqui negociando item por item. Essa é a manha para você fazer esse tipo de questão. Estamos atrás de uma catástrofe. Horrível isso, né? Essa frase aqui no texto. O caminho, porém, é perigoso e sem a menor garantia. Em uma hipótese otimista, o imigrante pode ser descoberto, caso não seja um refugiado, também seu destino seja mais trágico. Este foi o caso de mais de 1.800 pessoas apenas neste 2015. A maior parte vítimas de afogamento no mar Mediterrâneo. No mês de abril, em apenas um único naufrágio, abril de 2015, portanto, depois de 2013, a maior parte vítimas de afogamento, em apenas um único naufrágio, morreram aproximadamente 800 clandestinos. Mais do que as 366. Então, falou de uma catástrofe. Olha, falou de vítima. Depois de 2013. Então, só pode ser essa. Vamos confirmar? C. É importante fazer a diferenciação entre refugiados e imigrantes. O primeiro grupo é considerado. Guerras, perseguições políticas, naturais fazem com que a população busque abrigo. Não está falando de nenhuma catástrofe depois de 2013. Abrir as fronteiras definitivamente não está nos planos de nenhum governo europeu por enquanto, entretanto o debate continua, também não está falando de catástrofe. Apesar de as autoridades tratarem as contas como um assunto prioritário, a verdade é que os números propostos são quase simbólicos. Apenas no ano passado, 626 mil pedidos de asilo foram contabilizados, os 1.000 refugiados em 2 anos representam... Não, também não. Então, veja, esta aqui mesmo. A maior dificuldade dessa questão está na leitura lá do enunciado, da leitura do texto e não da leitura das alternativas. Vou repetir, você tem de saber o que está procurando, você tem de criar expectativa, né? Dentro daqueles princípios de textualidade, você tem de entender, olha, eu vou aceitar esse texto apenas
se ele relatar aqui nessa lacuna alguma catástrofe aí envolvendo esses refugiados depois de 2013. Pelo contexto a gente entendeu isso. Se você for buscar as alternativas sem ter essa expectativa, você vai ficar doidinho, negociando com cada um. O que é que eu estou procurando? Você tem que saber o que está procurando. Entendemos como é essa questão? Fazer outra aqui. Essa aqui é da FGV. A FGV é uma banca muito instável. Eu digo que é um paradoxo, né? Que a única coisa estável da FGV é que não há nenhuma estabilidade na FGV. Tá? Cada hora a banca faz um tipo de prova diferente, cobrando coisas diferentes. Essa aqui, particularmente, cobrava em cada questão dessa prova, havia um pequeno texto e eles faziam leituras de microtextos. Era mais fácil do que, às vezes, tem um textão assim ocupando uma página inteira e todas as questões são daquele texto. Então, essa questão aqui, especificamente, era este textinho que era um texto de Facebook. Uma mensagem no Facebook dizia o seguinte: consumismo é o ato de comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar pessoas que você não gosta, a fim de tentar ser uma pessoa que você não é. Boicote o consumismo. Bom, esse texto você já devia ter conhecido, eu já o conheci antes dessa prova. Realmente é um texto aí de redes sociais. A frase abaixo, retirada do texto, que mostra incoerência aparente é: o ato de comprar o que você não precisa, o ato de comprar com o dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não gosta, tentar ser uma pessoa que você não é, ou boicote o consumismo. Esta aqui, o ato de comprar com o dinheiro que você não tem. Eu vou comprar com o dinheiro que eu não tenho. Ah, Tereza, mas aí tem o cartão. Não, mas aí a gente está se esforçando demais. Eu não posso comprar com dinheiro, leve ao pé da letra, com dinheiro, se eu não tenho esse dinheiro. Com o dinheiro que eu não tenho, eu vou comprar como? Com o dinheiro, que dinheiro não tenho, então você não vai comprar. Então é uma contradição. Agora, o ato de comprar o que você não precisa, eu não precisar, não impede de eu comprar. Para impressionar pessoas que você não gosta, também não é uma contradição. Mas eu vou comprar de que forma? Em dinheiro. Cadê o dinheiro? Não tenho, então você não vai comprar. É este o raciocínio do examinador. Né? Tentar ser uma pessoa que você não também não é incoerente. Pode até ser, né, uma imaturidade, mas não uma incoerência. E boicote o consumismo também não é incoerente, porque ele só falou coisas ruins do consumismo, né, dessa futilidade do consumismo. Então, a alternativa é a alternativa B. Mais uma da FGV, também com texto curtinho, que de vez em quando a banca gosta de texto curto. Um neurologista, Ricardo Oliveira Souza, emitiu a seguinte opinião em artigo recente: ninguém é totalmente livre de uma atitude psicopata aqui, outra acolá. Ninguém. Se você, e esse você sou eu, você, todo mundo que estava lendo, às vezes mente para levar vantagem, quem nunca, né? Ou se um dia resolveu não ajudar uma senhorinha a atravessar a rua, vá lá, quer dizer, tá perdoado, né? Esse vá lá quer dizer, deixa pra lá, tá tudo ok. Deve ser só um pouquinho psicopata. O problema acontece quando essas atitudes se tornam um padrão recorrente. Ou seja, essas atitudes de mentir para levar vantagem, que aqui em cima foi só às vezes, né? Ou essa atitude de não ajudar o outro, de não ter a alteridade, a empatia, que aconteceu um dia,
Se essas atitudes, e essas atitudes estão aqui, evidentemente, dentro de um rol exemplificativo, se tornam um padrão recorrente, ou seja, se deixa de ser às vezes e um dia e passam a ser frequentes, aí sim você está com problema. Aí você não é só, dá para a gente deduzir, um pouquinho psicopata. Vamos lá. De acordo com o texto, a afirmativa incoerente com as palavras do neurologista é: somos todos psicopatas de alguma forma. Ok. Ninguém está totalmente livre de uma atitude psicopata aqui ou acolá. Então, em algum grau, de alguma maneira, né, porque ou mentimos ou não ajudamos velhinhas, nós temos alguma psicopatia. Ser psicopata é uma questão de grau, ok, né? Você pode ser um pouco psicopata ou muito psicopata, e ele está fazendo uma gradação. Ninguém deixa de tomar uma atitude psicopata. Sim, porque ele diz que ninguém é totalmente livre de uma atitude psicopata aqui ou outra acolá. Então ninguém deixa de tomar uma atitude. A psicopatia também se manifesta pelo egoísmo. Ok, não ajudar uma senhorinha a atravessar a rua é um egoísmo. A palavra egoísmo vem de ego, né? É o eu. É diferente da alteridade. A alteridade vem de alter, que é o outro. Então, ok. O ser humano sempre pende para o lado psicopata. Não, né? Não, porque isso aqui eram coisas ocasionais. Se você às vezes mente, e se um dia, quer dizer, às vezes, você não ajudou uma senhorinha, mas não é que sempre o ser humano pende para esse lado psicopata, não. Então isso aqui não é coerente, isso aqui não se coaduna, isso aqui não está validado com o que ele está dizendo. É isso. Íamos acertar? Olha, a FGV está sendo muito generosa nessas duas últimas questões que nós fizemos, porque os textos são curtinhos e são fáceis, tá? Não se enganem com essa banca não, que essa banca é perigosíssima. Próximo. A ESAF. Questão típica da ESAF. Toda vez que você viu uma questão assim, aí você pensa logo, ESAF. O que ela quer e como é que nós devemos fazer essas questões? Ela quer o seguinte: leia os trechos que se seguem e ordene-os de modo a preservar a coerência e a coesão textual. E aí, aqui ele vai dar 5 fragmentos. 1, 2, 3, 4, 5. Às vezes dá 6, 7, 8, 9. Esses fragmentos aqui estão curtinhos. Às vezes são enormes. É comum que esse tipo de questão na ESAF ocupe uma coluna inteira da página, tá? ESAF é uma banca assim. Não é difícil, mas é cansativa a prova da ESAF. A prova de português da ESAF chega a ocupar 9, 10 páginas, porque ela tem 20 questões. E são questões enormes, então ele vence você pelo cansaço, tem que ter estratégia. O que ele quer é que você coloque esses fragmentos numa ordem. Ele pegou um texto, é uma questão fácil de ser elaborada, né? Não necessariamente fácil de ser respondida. Ele pegou um texto, pegou 5 parágrafos e misturou aí esses 5 parágrafos e colocou em uma ordem qualquer. Você tem de ver a melhor ordem. É assim. Esse texto, ele está me dando um texto. Poderia começar com este fragmento? Desde então, eu posso começar um texto dizendo desde então? Não. Esse desde então pressupõe a referência a alguma época, né? Então esse aqui, ó, não pode ser o número 1. Não pode. Com esclerose múltipla, a publicitária Bruna Rocha Silveira foi aprovada para doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um texto poderia começar dessa maneira? Sim, poderia. Então, vou colocar aqui umzinho do lado, porque às vezes mais de um fragmento poderia ser o primeiro. Esse terceiro fragmento poderia iniciar um texto a ponto de desistir do curso
passou a experimentar uma medicação. Não posso começar um texto dizendo a ponto de desistir do curso passou, porque quem que passou? E que curso? Então, esse terceiro parágrafo está criando referências com algo anteriormente dito. Não posso iniciar assim. Então, isso aqui não pode ser o primeiro. A doença forçava a andar com uma bengala e provocava tremores nas mãos. Não posso começar um texto dizendo a doença. Que doença? Também não posso começar um texto dizendo forçava a, antes de esclarecer quem é esse a. Esse a é um mecanismo de coesão, é um termo de referência. Ele está fazendo referência a um nome e eu preciso saber que nome é esse antes de ler esse a. E 5, então, os tremores desapareceram e ela pôde passar a andar sem a bengala. Eu também não posso começar um texto dizendo então. Esse então é uma conclusão, é uma sequencialização de algo que já foi dito. E também não pode aparecer um ela, né, se eu não esclareci quem é ela. Cadê? A costura está mal feita. Então, o único trecho que pode ser o primeiro, porque não tem nenhum nexo, nenhuma ligação com ideias anteriores, é o segundo. E aí você vem aqui e faz isso. Você tem uma sequência, você tem que buscar aqui uma alternativa em que o segundo número da sequência seja o número 1, porque é esta sequência aqui que vai ser criada, que ele vai me dar aqui na horizontal. Então, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, é a E, entendeu? Ele facilitou, porque só um fragmento poderia ser o primeiro e só uma das alternativas apresentou esse fragmento, que era o segundo, como sendo o primeiro do texto. Isso significa que houve um bocado de facilidade nessa questão, né? Que é uma questão que vai ser muito generosa com vocês, porque, imagina, só tem uma resposta. O que é que muita gente faz, Tereza, aqui de errado? Muita gente nem entende a questão. Muita gente quer dar uma outra ordem, muita gente quer fazer uma coisa que vai dificultar demais. Muita gente quer colocar na ordem antes de ler as alternativas. A gente não vai fazer isso, pelo amor de Deus, prometa que não faça. Porque a prova da ESAF, é uma questão da ESAF, típica, não esta, né? Este tipo de questão é bem recorrente na ESAF. A prova da ESAF é uma prova muito exaustiva. Então, tudo que ele quer é que você se enforque, tá? Com essa corda que ele está dando, o examinador está dando. Então, não tente colocar na ordem. Faça isso que eu fiz, veja quais são os fragmentos que poderiam iniciar. Procure aqui, ó, o segundo número, só o segundo número podia ser o número 1, né? Só a segunda nessa sequência podia ser o número 1. E aí, aqui foi fácil, né? Porque eu tinha um só que podia ser o primeiro e uma alternativa só em que esse número 1 era o segundo dessa sequência. Mas a gente tem que ter estratégia. E a lógica é isso que a gente foi fazendo. Isso tem tudo a ver com coerência e coesão. É uma questão fácil de elaborar, né? Que a gente faz assim no texto e depois deixa para o candidato colocar na ordem certa. Mas ele está cobrando bons conceitos, né? Se você acha que dá para começar um texto dizendo desde então, aí quer dizer que a gente está com problemas, né? De construção de texto, de textualidade. Então é uma questão prática, mas que cobra aí um bocado de capacidade de leitura e de estabelecer esses mecanismos de coerência e de coesão. Gostando da matéria? Melhor do que de gêneros e de tipologias? Apareceu alguma dúvida até agora? Se apareceu, já sabe, entra no fórum, manda a dúvida para mim e eu, feliz da vida, vou esclarecer. Não pode ficar com dúvida. Tem lido mais? Tem lido com mais qualidade? Tem levado essas atenções na leitura do texto para o seu dia a dia? Tem de ser, tá? Não dá para a gente querer aprender
a fazer interpretação boa só na hora da prova e só na prova de português. Isso tem que ser uma constante na sua vida. Tá bom, já já a gente vai falar de coesão e de mecanismos de coesão. Mecanismos de coesão referencial, anafóricos, catafóricos, deíticos. Ah, Tereza, vamos dar uma pausa antes. Vamos sim, mas já já a gente está aqui.